Olá pessoal, tudo bem? Dentro do nosso programa de aula aí, do Direito Processual Civil, hoje enfocaremos o valor da causa. Quando nós estudarmos lá a petição inicial, nós veremos que no artigo 319 que a petição inicial ela tem alguns requisitos que devem ser satisfeitos para que a petição inicial seja aceita. Se esses requisitos não estiverem presentes, poderá ser até mesmo motivo para indeferimento liminar da petição inicial. E dentre esses requisitos está lá o valor da causa. Para que serve o valor da causa? Que o legislador regula aí entre os artigos 291 até o 293 do CPC. A causa, o valor da causa, gente, ele é importante porque ele serve de parâmetros, ou serve de parâmetro para, por exemplo, o recolhimento de custas iniciais do processo, custas finais, se for o caso. O valor da causa, ele serve em algumas circunstâncias para se definir também os honorários advocatícios de sucumbência, aqueles que o juiz, ele arbitra em favor do advogado da parte vencedora, no processo. O valor da causa, ele serve até mesmo para definir a competência do juízo. Caso, por exemplo, do juizado especial civil, em que o interessado pode, sendo o direito disponível e as partes capazes, ele pode optar pelo juizado especial desde que a causa não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Nesse caso, vocês podem perceber que o valor da causa define até mesmo a competência do juiz. É lógico que no caso do juizado especial, se porventura a causa extrapolar os 40 salários mínimos no juizado especial civil e estaduais, eu estou me referindo, porque no federal o valor ele é um pouco maior, mesmo o valor da causa extrapolando 40 salários mínimos, se o interessado renunciar ao valor que ultrapassar 40 salários mínimos, mesmo assim ele poderá escolher aí o juizado especial. Mas o valor da causa serve também para que seja definida a competência nesses casos. Então vocês podem perceber, o valor da causa é muito importante porque ele serve de parâmetro para recolhimento de custas processuais, honorários de sucumbência advocatício e até mesmo para estabelecimento da multa em decorrência de litigância de má-fé, por exemplo, no processo. O juiz vai estipular uma multa e essa multa ela é embasada sobre o valor da causa. No caso de embargos de declaração, propostos aí de forma maliciosa, também tem uma multa. No caso do agravo interno lá nos tribunais, no agravo interno não, do agravo interno, nos tribunais também tem uma multa lá de 5%, caso o agravo ele não seja, não tenha pelo menos um voto favorável, seja rejeitado liminarmente ou seja julgado improcedente por unanimidade, haverá também uma multa, e essa multa que o legislador lá adiante, no artigo 1021, fala que é de 5% sobre o valor da causa. Então o valor da causa ele serve para essas ocorrências processuais, serve de parâmetro para essas ocorrências processuais. E é interessante frisar também que o valor da causa ele tem que sempre estar fixado na petição inicial. Mas qual é o valor? Alguém pode perguntar, Qual valor eu devo colocar lá? Primeiramente é bom enfatizar que se você vai cobrar alguém, ação de cobrança de R$10.000, lógico, o valor da causa é o proveito econômico que o autor está aí procurando obter.
Mas em algumas situações a causa não tem um valor econômico, pelo menos naquele momento, ou porque não há mesmo. É o caso, por exemplo, de uma ação de interdição. Quanto vale uma interdição? Não tem valor econômico, né? Uma ação de divórcio que não tenha bens a serem partilhados. Quanto vale um divórcio? Também não tem um valor econômico ali para que seja colocado pelo autor. Nesse caso, faz-se uma estimativa, ou coloca um valor por estimativa, né? Então, normalmente, a prática forense fala assim, coloca lá um salário mínimo, por exemplo, hoje, R$ 1.045. Você coloca lá um salário mínimo, né, como valor da causa. Agora, se porventura houver um proveito econômico, aí o valor da causa, genericamente, né, ela tem que ter o valor do proveito econômico aí perseguido pelo autor. Mas o legislador, no artigo 292, né, ele diz que alguns casos o valor da causa deve ser aquele que consta lá na relação descrita no artigo 292. É lógico que o legislador não consegue, né, gente, prever todas as situações. Por exemplo, o legislador ele não previu no artigo 292 o valor da causa nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, por exemplo, nos embargos à execução, na ação de demarcação e divisão, né, nos embargos de terceiro. Quer dizer, ele não previu nesses casos, né, só para exemplificar, existem outros, lógico, qual é o valor da causa. E aí você, por analogia, vai buscar no artigo 292, né, parâmetros para estabelecer o valor da causa. O artigo 291 fala lá, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Como vocês perceberam, a toda causa deve ser atribuído um valor, né, mesmo que não tenha conteúdo econômico, o caso, por exemplo, da interdição. Mas muitas vezes o que pode acontecer no momento em que o autor promove a ação, ele ainda não tem noção ainda de qual será o proveito econômico que ele irá obter ao final se a ação for julgada procedente. É o caso, por exemplo, de uma ação de indenização, né, por danos materiais, né? Naquele momento ele ainda não tem, né, noção de quanto será o proveito econômico. E aí ele pode colocar lá um valor por estimativo, tá? E ao final, se porventura o valor que ele conseguiu com a ação for maior que aquele valor, né, que está lá fixado, né, na petição inicial, o juiz poderá, né, de ofício fazer essa correção para que o valor da causa seja equiparável ao proveito econômico imediato. Por isso, a redação do artigo 291, pelo Código atual, ela é um pouquinho diferente da redação, né, do Código anterior, que falava lá, né, quando tratava do valor da causa, que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, falava o Código anterior. Agora não, agora o Código atual, ele melhorou a redação, dizendo que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Por quê? No início, pode ser que não tenha um conteúdo econômico identificado, né? Mas ao final do processo haja possibilidade de se identificar esse proveito econômico e aí, lógico, o juiz, nesse caso, poderá corrigir o valor da causa, né, de acordo com o proveito econômico obtido. Pois bem, então, como eu estava dizendo anteriormente, o artigo 292 estabelece o valor da causa para alguns casos. E o legislador, logicamente, não consegue ou não conseguiu, né, traçar, né, uma regra para todos os casos. A gente pega o artigo 292 e aplica por analogia, né, aos outros casos que porventura aparecerem. Diz lá, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Esse será. O que é importante frisar, o valor da causa na petição inicial, se houver reconvenção, e agora
a reconvenção, conforme estudaremos mais adiante, né, ela pode ser feita dentro da própria contestação. Então, também na reconvenção, no requerimento da reconvenção, o réu reconvinte deverá também colocar lá o valor da causa, porque, só adiantando, a reconvenção é uma ação do réu contra o autor dentro da própria ação no qual ele está sendo demandado, né? Então, se o réu tem lá um direito compatível com aquilo que o autor está pedindo, ele, dentro do próprio processo e na contestação, ele pode fazer o seu pedido. E aí teremos o quê? Teremos uma verdadeira ação embutida no processo instaurado pelo autor contra o réu. O réu, nesse caso, é chamado réu reconvinte, e o autor é chamado autor reconvindo. Então, se porventura o réu reconvir, na reconvenção, ele também deverá colocar valor da causa. E diz lá, no inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal dos juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Se é uma ação de cobrança, gente, bom, o cara está devendo desde quando? Venceu dia 10 de janeiro. Você vai propor ação, você é o credor, uma ação de cobrança dia 15 de março. Ora, você vai pegar esse período entre a data em que o devedor incorreu em mora e vai corrigir monetariamente, colocar juros legais, às vezes no descumprimento de um contrato há incidência de multa, né? Então, nesse caso, o valor da causa será a somatória de tudo isso. No inciso 2 do 292 diz lá, a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou excisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Gente, pensem num contrato, por exemplo, o contrato é de R$1 milhão, tá? E há um descumprimento contratual, que o autor da ação vem e está pedindo o quê? Está pedindo que o juiz resolva parte daquele contrato, ou seja, a parte controvertida importa em 100 mil, mas o contrato é de 1 milhão. Então, qual é o valor da causa? Sempre, gente, o valor da causa é o valor da relação jurídica, né, controvertida. O bem em si mesmo, ele pode ser parte determinante para a formação da causa, do valor da causa, mas pode não ser. É no caso do contrato, o contrato é de 1 milhão, mas a relação jurídica versa parte controvertida somente do contrato, o valor da causa é somente aquela parte na qual estão lá litigando, né? Inciso 3, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. E aqui eu chamo a atenção. Você vai entrar com a ação de alimentos, aquela ação, né, que a pessoa ela ingressa com o intuito de pedir uma ajuda financeira, né, para aquelas outras pessoas eleitas no Código Civil como devedoras de prestação alimentar. Quando você vai promover a ação, por exemplo, a prestação mensal ela importa em R$500. O devedor ele está devendo 3 meses. Então, na realidade, seria o quê? R$1.500. Qual é o valor da causa? Aqui o legislador não manda você somar, tá? Aí, as 3 prestações. Ele fala, é a soma de 12 prestações mensais. Então, ele deve 1.500, no nosso caso hipotético. Mas o valor da causa será o quê? 6.000, porque são 12 prestações mensais. O devedor de alimentos está devendo lá 15 parcelas de alimentos. Qual o valor da causa? Bom, R$500 por mês. Se você for somar as 15 parcelas, seriam R$7.500. Mas o legislador diz 12 prestações mensais. Então, qualquer que seja o valor da ação de alimentos, ou, aliás, o valor do pedido na ação de alimentos, o valor da causa será sempre a somatória de 12 prestações mensais. Inciso 4 fala na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, né? No caso de uma ação de divisão, de demarcação, que são ações, né,
demarcatórios, que a gente chama juízo divisório, numa ação de reivindicação, normalmente o valor da causa é o valor do bem que está sendo objeto da ação, né? Em questões tributárias aí, muitas vezes há um litígio a respeito desse valor, porque quem avalia o bem para fins tributários é a Fazenda Pública. Você pega lá o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, você vai ver lá que consta lá na cobrança um valor chamado valor venal. O IPTU, por exemplo, do município, tem lá um valor venal, ou seja, o município, a União, nesses casos, elas fazem o quê? Fazem uma avaliação e coloca lá esse valor. Agora, se há, por exemplo, uma ação com relação a esse bem, qual é o valor que você deve utilizar? Normalmente utiliza-se o valor venal, mas os tribunais, né, muitas vezes, e aí por experiência própria, né, eles entendem que o valor venal não é, que o valor do bem não pode ser o valor venal, e sim o valor de mercado. Lógico que o legislador, em nenhum momento aqui, né, ele diz que tem que ser valor de mercado. Ele diz o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Ora, para fins tributários, quem avalia? Quem avalia é a Fazenda Pública. Então, por consequência, ela deveria também respeitar o valor que ela mesma deu, né? Na ação indenizatória, inclusive é fundado em dano moral o valor pretendido, né? Então, se você ingressa com uma ação de indenização por dano moral, você já tem o quê? Você já tem o valor, né? Você quer, eu quero 50 mil. Você coloca como valor da causa 50 mil. Isso não quer dizer que o juiz tenha que condenar o réu em 50 mil. Ele pode condenar o réu, por exemplo, em 5 mil, em 10 mil, mas o valor da causa é o valor do pedido. Na ação de indenização por danos materiais, como eu disse lá no início da aula, quando você já conhece o valor, por exemplo, um acidente de trânsito. Então, alguém bateu no teu carro, tal, beleza, você foi lá, fez 3 orçamentos, tal, você tem uma média. Quanto? 5 mil reais. Olha, qual é o valor da causa? Já aquele valor que você identificou. Agora, se é por exemplo, um atropelamento, você é atropelado, ingressa com ação de indenização, você ainda está fazendo cirurgias, você não tem ainda condição de estabelecer o valor da indenização. Nesse caso, você coloca um valor por estimativa e ao final, como eu já adiantei no início da aula, o juiz poderá, nesse caso, de ofício, corrigir o valor da causa. Na ação, o inciso 6, em que a acumulação de pedidos é a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Quando nós estudarmos, né, lá a petição inicial, né, quando estudarmos o pedido que é contido dentro da petição inicial, nós veremos que o autor ele pode acumular vários pedidos, né, na mesma ação, mesmo que não haja conexão entre eles. E aí temos algumas formas de pedidos. Nós temos o pedido de acumulação sucessiva, acumulação sucessiva ou simples, acumulação alternativa, acumulação subsidiária. Então, o legislador diz aqui que, havendo acumulação, né, no inciso 6, a quantia correspondente à soma do valor de todos eles. É lógico, o inciso 6 está falando da acumulação simples, né, que é aquela que você pode fazer, por exemplo, ingresso com uma ação de indenização por danos materiais, por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes. Ora, você fez vários pedidos. Agora, se você pediu de indenização por danos materiais 2 mil, pediu de danos morais 5 mil e pediu de lucros cessantes 3 mil, você vai ter que somar todos esses valores e colocar como valor da causa. No inciso 7 ele fala do pedido alternativo. O que é o pedido alternativo? O pedido alternativo é quando você, ou a própria lei, dá ao devedor a oportunidade de cumprir a obrigação por mais de um modo. Por exemplo, você ingressa com ação pedindo a restituição do veículo ou o pagamento da quantia equivalente em dinheiro.
você deu ao réu a oportunidade de cumprir a obrigação, ou devolvendo o veículo, ou pagando a quantia em dinheiro. Isso é obrigação alternativa. Quando assim ocorrer, o legislador diz: o valor da causa será o valor do pedido maior. Se o veículo, por exemplo, que você está pedindo a restituição, vale 20, e você pede o pagamento de 15 mil, na realidade, qual é o pedido maior? O pedido maior, logicamente, é o pedido de restituição do veículo, e aí você tem que colocar lá, né, o valor maior, que no nosso exemplo hipotético configura 20 mil reais. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. O que é o pedido subsidiário? Você faz mais de um pedido, mas o juiz só dará o subsequente se não puder atender o antecedente. Vamos pegar a mesma coisa do veículo aqui, é o mesmo exemplo do veículo. Eu ingresso com ação pedindo a devolução do veículo, mas se o veículo não puder ser devolvido, porque se perdeu, se deteriorou, que seja paga uma indenização equivalente em dinheiro. Então, é diferente do exemplo anterior do pedido alternativo. O pedido alternativo, o autor dá ao réu a possibilidade de cumprir a obrigação, por uma ou por outra forma. No segundo exemplo, ele quer o quê? Ele quer a devolução do veículo, ele não está dando opção para o devedor. Mas se não for possível, aí que o juiz passe a analisar o pedido subsidiário. Nesse caso, diz o legislador, quando houver pedido subsidiário, deve o quê? Constar como valor da causa o valor do pedido principal. A mesma coisa, se porventura o automóvel, né, vale 20 mil, é o pedido principal, lógico que o valor da causa será aí de 20 mil reais. Agora, se a indenização depois for arbitrada em 10 mil, não importa, o valor da causa será sempre o valor do pedido principal. Uma outra curiosidade, né? Quando o autor pede prestações vencidas e prestações vincendas, vencidas, lógico, aquela que já pode ser exigida, e as vincendas, aquelas que vão se vencer, né, durante a ação. Nesse caso, o legislador diz que será a somatória de uma das vencidas e mais das que irão vencer. Só que ainda nós devemos tomar cuidado, porque o parágrafo 2º, ele faz uma limitação com relação às prestações vincendas. O que ele diz lá? É o seguinte, se a obrigação era por tempo indeterminado, né, as obrigações vincendas, o valor das obrigações vincendas será igual a uma prestação anual, ou seja, igual a 12 prestações. E se porventura as prestações vincendas forem mais do que 12, mais do que um ano, será sempre o quê? O valor de 12 prestações. Olha lá, o valor das prestações vincendas, isso aí está no parágrafo 2º, viu, gente, aí do artigo 292, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a um ano. E se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, existem prestações para se vencer. Tá? Por exemplo, uma financeira ingressa com uma ação, né, de busca e apreensão do veículo, tal, tem ainda 48 parcelas a serem pagas. Qual é o valor da ação? 12 prestações mensais. Né? Se tem somente 6 prestações serem pagas, qual é o valor? 6 prestações. Né? Agora, se porventura o contrato é por prazo indeterminado, também a soma de 12 prestações mensais. Diz lá, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado por tempo superior a um ano. E se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Ficou claro até aí, gente? Então, vamos lá. Para terceiro, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico percebido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Aqui é o seguinte, quando o valor da causa, né,
ele é inserido lá na petição inicial, se porventura o caso estiver dentro desses critérios legais que nós estamos vendo aqui no artigo 292, o juiz de ofício, gente, tá? Independentemente de requerimento de impugnação aí do réu, ele poderá corrigir o valor da causa. Mas isso não coíbe, né, o direito do réu em impugnar o valor da causa. Quando o valor da causa ele não estiver, ou quando a situação não estiver dentre uma dessas do artigo 292, já falamos no início da aula que a gente aplica por analogia, né, o valor da causa. Nesse caso, a doutrina e parte da jurisprudência entende que o juiz, né, não pode de ofício, tá, modificar o valor da causa. Por quê? Porque o réu, no momento em que vai contestar a ação, ele tem que impugnar o valor da causa se não concordar com o valor ali colocado, tá? E se ele não impugnar na contestação? Bom, diz o artigo 293 que haverá preclusão, ou seja, ele não poderá mais impugnar isso futuramente, né? E aí vem a doutrina e diz, bom, mesmo que o réu não impugne na contestação o valor da causa, se o valor da causa for um daqueles que existem critérios legais para a sua fixação, né, o juiz pode de ofício fazer a correção. Se porventura não se encaixar dentro daqueles critérios legais estabelecidos no artigo 292, no caso o juiz, né, aliás, o réu não poderá mais fazer a impugnação e o juiz não poderá de ofício assim retificar. Eu discordo, no meu humilde entendimento, que nesse caso haveria preclusão, né? Não haveria possibilidade mais de se mexer no valor da causa. Por uma questão simples, né? O artigo 293 diz lá, o réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Ora, se porventura já falamos, aliás, se já falamos anteriormente que o juiz de ofício, né, ele pode corrigir o valor da causa, isso está claro aqui no parágrafo 3º, né, do artigo 292, ora, isso é regra básica do processo, né? Quando estudamos as nulidades processuais, né? Quando vamos lá estudar as nulidades processuais, nós vemos que o seguinte, que existem determinadas nulidades, aquelas que atingem, né, diretamente a estrutura processual, chamadas nulidades absolutas, elas podem ser tanto requeridas, né, pelas partes, como o juiz em qualquer momento de ofício pode assim declará-las. E também é regra básica, que diz o seguinte, olha, aquelas que o juiz pode de ofício declarar, mesmo havendo a extrapolação do prazo para a parte requerer, ela poderá ainda assim requerer. Ou seja, nesse caso também entendo que, mesmo que o réu ele não tenha requerido a impugnação do valor da causa lá na contestação, ele poderá requerer em qualquer momento. Na verdade, ele não vai nem requerer, ele vai alertar o juiz. E aí o juiz, não porque o réu requereu, mas porque naquele momento ele foi alertado. Aí, de ofício, ele faz a modificação do valor da causa. E aqui, só para encerrar, chama a atenção o seguinte, quando o réu não concorda com o valor da causa, no código anterior ele tinha que provocar um incidente, chamado impugnação ao valor da causa. Formava-se aí um incidente processual em apartado para decidir o valor da causa. Agora não. Agora, com a nova sistemática da contestação, né, prevista lá no artigo 338 do CPC, o réu ele deve impugnar o valor da causa em preliminar da contestação. Na própria contestação, ele deve fazer a impugnação. Se houver a impugnação, como não há mais incidente, né, processual, se há impugnação do valor da causa, o juiz, recebendo a contestação, né, ele deve abrir vistas em ré
Então, como eu vinha dizendo, uma vez feita a impugnação do réu ao valor da causa, olha lá, sempre na contestação, tá? Como preliminar da contestação, o juiz deve abrir vistas para o autor em réplica se manifestar com relação ao valor da causa. E aí o CPC diz que esse prazo é de 15 dias, né, para que o autor possa fazer a sua manifestação com relação à impugnação do valor da causa aí feito pelo réu. Então, em síntese, o valor da causa ele é obrigatório. A petição inicial tem que ter o valor da causa. Se não houver valor da causa, o juiz vai intimar o autor para, no prazo de 15 dias, possa regularizar essa situação. E se o autor não fizer, o que acontece? Será extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento liminar da petição inicial. Para que serve o valor da causa? Bom, ele serve para definir a competência do juízo, ele serve para embasar a custas processuais, sejam iniciais ou finais, ele serve para embasar algumas multas aplicadas às partes no processo, né? E ele serve também para embasar a condenação da parte vencida em honorários advocatícios sucumbenciais. Em quais são os valores que devem ser colocados? Bom, se a sua causa ela se apresentar dentro de uma daqueles casos previstos no artigo 292, você vai seguir aquela regrinha. Caso a sua situação não se enquadre perfeitamente no artigo 292, você vai aplicar por analogia aquilo que está no 292 para a sua situação prática. E uma vez o réu sendo citado para a ação, né, ou uma vez o autor reconvindo sendo intimado para a reconvenção, porque vimos que o valor da causa ele tem que estar tanto na petição inicial do autor, mas também na petição inicial do réu reconvinte. Então, tanto faz, o réu na ação principal vai contestar, o autor ele vai contestar a reconvenção. Eles têm que fazer o quê? Na própria peça da contestação, em preliminar, impugnar o valor da causa, né? Impugnado o valor da causa, o autor, no caso da ação principal, né, ou o autor reconvindo, no caso da reconvenção, terão o quê? Prazo de 15 dias para em réplica se manifestarem com relação ao valor da causa aí colocado pelo réu. Então, gente, era isso que tínhamos para falar a respeito do valor da causa. Espero que tenha ajudado vocês, né? E sempre orientando, né? Caso haja alguma dúvida, por favor, peguem a doutrina que vocês têm aí disponível, peguem o Código de Processo Civil, né? E juntamente com essas ferramentas, com esses aparatos aí, né? Vocês conseguirão entender melhor, né, no que se resume o valor da causa. Obrigado a todos e aqueles que puderem se inscrevam aí no canal e compartilhem o vídeo para os seus amigos, os seus colegas da área do direito e tal, para que possam também usufruírem, né, desses modestos ensinamentos na aula de hoje, que dizem respeito ao valor da causa no processo civil. Abraço a todos e até mais.